Todos digam, sejam bem-vindos como líderes em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor possa te conceder a força, e a coragem, e a visão de nos liderar a igreja, para ter a gloriosa em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelos teus servos. Obrigado pelo privilégio. Obrigado por todos te servirem para mover a sua igreja em frente, para que possamos fazer o progresso necessário, para que possamos também entrarmos na casa quando o Senhor nos chamar. Pedimos a Ti, Senhor, para que possa liderar a igreja. Lidera-lhes com o seu espírito para a sua vida, as suas vidas possam ser aproveitosas assim que atravessarmos. Mas de bondade de Deus, conceda ao seu povo em nome de Jesus. Esteja conosco, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Esta noite que já temos vindo ouvir na examinação das Escrituras, vimos olhamos para Salmos 61, 62 e 63. E iremos selecionar alguns versículos em Salmos 61, versículo 1. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. No versículo 2 diz: desde o fim da terra, clamo a Ti, por estar abatido o meu coração. Levanta-me para a rocha que é mais alta do que eu. Então, encontra nestes dois versículos que lemos que David era pessoal. Meu clamor, eu choro, levanta-me. Há pessoas que têm uma religião comunitária, religião familiar, religião da igreja, religião denominacional, não tem convicção pessoal, salvação pessoal, confidência pessoal, confiança pessoal no Senhor. Não faça erro, andar, seguir a multidão. Creem, eu também creio. Aceitam, eu também aceito. E apenas estás seguindo sem nenhuma confiança em Deus. Aquilo que é marcável acerca deste homem, o segundo rei na terra de Israel, que é David. Mesmo assim que a família era uma família da fé, família que pertencia a Deus. Ele tinha a sua fé no Senhor. Temos que desafiar os nossos filhos, que os nossos filhos, assim que vão crescendo, têm que ter uma confidência pessoal para com o Senhor, a fé pessoal com o Senhor, salvação pessoal, relação pessoal com o Senhor, não porque apenas mãe e pai são crentes e assim cresço com ele, vou com ele. Mamãe e papá são de Deep Life, eu também sou de Deep Life. Não, tem que haver convicção pessoal, coragem pessoal de seguir ao Senhor na sua vida pessoal. Então, viemos para Salmos 62, versículo 1. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Então, ainda vê ali algo pessoal que aparece sobre Davi. Diz no versículo 2: só Ele é a minha rocha. Olha, o pronome pessoal, minha rocha, minha salvação. E a minha salvação é a minha defesa. Não tem nenhuma coisa, tradição ali, não. Este Deus, meu Salvador, este Deus, meu Redentor, Ele é a minha confidência. Eu não tenho confidência em Deus no domingo e durante a semana eu tenho outra coisa. Eu tenho, Ele apenas é a minha rocha, é a minha salvação. Ele é a minha defesa. Não serei grandemente abatido. Então, no versículo 5 diz: ó minha alma,
algo pessoal de novo. Tem que ter esta confidência pessoal no Senhor. Devoção pessoal para o Senhor. Que você será capaz de dizer: minha salvação, não a nossa salvação. Minha experiência, não a nossa experiência. Minha esperança no Senhor, não a nossa. Faça isso por dependência pessoal no Senhor. Oh, minha alma, espera somente em Deus. Somente em Deus. Não para os ricos, pessoas maravilhosas. Então estou olhando para aquelas pessoas que vão me ajudar, apenas estou a pegar algumas palavras para oração na minha expectativa. Não, que a sua confidência seja em Deus, para que não importa onde você estiver, não importa aquilo que esteja a acontecer contigo, serás capaz de dizer: certamente eu, meu Deus, porque esses todos ricos, essas pessoas populares, então tem misérias, tudo vai passar. Então, aquele que sou o que sou, que é em todo o tempo, em toda a geração. Então, esse é no qual você tem que ter a confidência. Oh, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. No versículo 6 diz: só Ele, então apenas Ele, só Ele, sublinha isso, para que sua mente, a sua força, tudo quanto você tiver, focado está no Senhor. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele apenas, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Você não será abalado em nome de Jesus. Se Ele é a rocha eterna, então você está lá, então você está sólido e firme nesta rocha eterna. Então você está satisfeito. Então no versículo 7, em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Então, 63, versículo 1, nos diz em Salmos 63, versículo 1, oh Deus, Tu és o meu Deus. Então, não pode tirar a confidência pessoal que este homem tinha para com Deus. Ele foi capaz de dizer: nada entre ele e Deus, não há dúvida, não há medo, nada como pânico. Ele depende do Senhor e sobre o Senhor apenas. Ele diz em oração, sem nenhuma sombra de dúvida, que Deus é Tu és meu Deus. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Versículo 2. Versículo 2, para ver a tua fortaleza, eu levanto a minha alma a longo, eu tenho sede. É porque eu verei o seu poder e a sua glória, como te vi no santuário. E ele diz: venha ao santuário, venha ao templo, no lugar de culto, veja o teu poder, sinto o seu poder. Quando eu saio para uma terra seca, onde não há água, naquele deserto, eu também quero ver o seu poder lá. É para ver o teu poder e a tua glória, como te vi no santuário. Agora no versículo 3 diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Alguma coisa que eu posso alcançar na vida, posição, poder, política, prosperidade, qualquer que seja, é apenas para saber que me ama, apenas para saber que o seu favor está sobre a minha vida. Isto é mais, isto é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. No versículo 4 diz no versículo 4, assim eu te bendirei enquanto viver. É o propósito dele. Se eu tenho alguma coisa que não vai me permitir para que eu possa te louvar, para te honrar, para te exaltar, tira de mim tudo o que eu quero fazer na minha vida, a minha ambição na vida, a minha carreira na vida, a minha aspiração na vida, e o meu fazer, o meu dever na vida é para que eu
em teu nome levantarei as minhas mãos. Eu levantarei as minhas mãos no teu nome. No versículo 5, no versículo 10 diz: a minha alma se fartará como de tu. A minha alma se fartará, minha mente, o meu coração, o meu homem de dentro, a minha personalidade, dentro de mim tudo, minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegria, com alegres lábios. Se juntar isto, você identifica desejo. Então, buscar a Deus, querer conhecer a Deus. 2, você há de ver, sede, alma sedenta. Ele era sedento perante Deus. Então, ele diz: lidera-me para a rocha que é mais alta do que mim. Então, o tópico é o desejo de uma alma sedenta de coisas altas. Iremos dividir a mensagem em 3 partes. A suplicação constante da alma sedenta. A paixão que você tem, você está à procura após Deus. Então, a suplicação que você tem, porque você quer se mover, você se aproximar, você ser mais íntimo e ser como, ou ter uma associação com Todo-Poderoso. Você ter uma suplicação constante, porque a sua alma tem sede. Número 2, a força comissionada ao servo verdadeiro. A força comissionada. A força que vai do mesmo modo como os deveres aumentam, como vão contigo quando as dificuldades se levantam, quando os desafios se levantam, então também aumenta-se. Essa força aumenta, que se aumenta segundo as circunstâncias do dia, segundo os desafios de Deus. A força comissionada ao servo verdadeiro, aquele que quer servir a Deus e diz: Senhor, eu me dediquei a minha vida para te servir, e qualquer que seja o cruzamento, qualquer que seja a montanha no caminho, qualquer que seja o desafio, eu sei que vai me forçar, vai me dar força, porque tens a força, minha salvação, e eu terei esta força comissionada igual às circunstâncias nos quais eu me encontrar. Número 3, a satisfação completa. A satisfação completa. Não vamos ao mundo para aumentar o seu teatro, as danças, os seus cinemas, todas as coisas do mundo para satisfazer-nos. Não, temos satisfação completa. Não devemos ir para todas as coisas tradicionais ou coisas das tradições do mundo, quando eles tiverem seus festivos e festividades. Então, a satisfação completa do buscador transformado. Vem ao Senhor, transforma a sua alma, transforma o seu espírito, ainda procura, busca o Senhor, porque Ele é a sua satisfação, a satisfação completa do buscador transformado. Agora, voltemos para o número 1. Número 1, temos a suplicação constante da alma sedenta. 61 de Salmos, versículo 1. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Agora no versículo 2 nos diz: desde o fim da terra, onde eu me encontrar, na aldeia, no fim do mundo, muito longe, onde os crentes estão, onde os crentes não estão, talvez nem estão lá, no fim do mundo. Desde o fim da terra clamo a ti. Não tenho chance de chamar alguém, de clamar alguém, de pedir alguém ajuda, mas eu não me sinto sozinho. Eu estou lá no fim do mundo, no lugar solitário, mas eu clamo a ti por estar abatido o meu coração. Há coisas que, na verdade, no mundo nos saturam, nos deixam abatidos. Não pensam que
não pensava que a água dos problemas possa ser tão profunda que possa te submergir. O seu coração está abatido, a sua mente está abatido. Então, você está no fim, você não sabe o que vai fazer, como Josafate, mas levanta-me para a rocha. Quando o seu coração está abatido, qualquer que seja o desafio que está ao redor de ti, você ainda tem a suplicação ao Senhor: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Aqui está o homem que não está satisfeito naquilo que ele conseguiu no Senhor. Eu estou salvo, levanta-me, lidera-me para a rocha que é mais alta do que eu. Estou santificado, louvado seja o Senhor, mas levanta-me, leva-me para a rocha mais alta. Eu estou me sentindo imergido, batizado no Espírito Santo, louvado seja o Senhor, mas existe ainda mais alguma coisa. Leva-me à rocha mais alta. Eu tenho milagre, já fui sarado, impactação na minha vida. Sim, ainda há mais. Leva-me à rocha que é mais alta. Tenho alguma força, eu estou servindo ao Senhor, eu estou louvando ao Senhor pela vitória, pelo triunfo de ontem, hoje, mês passado, ano passado, dou graças a Deus por causa disso. Mas há mais em Deus. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Então, a rocha que traz a água, que tira a sede de milhares de pessoas. Esta rocha é Cristo. Aquilo que eu quero é Jesus. Aquilo que eu quero é a rocha. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu estou à procura. Aqui está a minha oração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Então no versículo 3 diz: pois tens sido o meu refúgio, tens sido a minha segurança, tens sido a minha proteção, tens sido o meu refúgio e uma torre forte como contra o inimigo. Então, nós podemos dizer isso sobre os inimigos. Ele nos protege, Ele nos preserva, Ele nos dá segurança, porque Ele é a torre forte. Diz: os justos fogem naquela torre e estão então seguros. No versículo 4 nos diz: habitarei no tabernáculo para sempre. Este é o segredo da vitória. Eu habitarei no teu tabernáculo para sempre. É o segredo da força. Eu habitarei no tabernáculo para sempre. É o segredo da resposta de oração. Eu habitarei no teu tabernáculo para sempre. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então pedirei tudo quanto quiserdes e eu os darei. Eu confiarei, eu confiarei, eu confiarei, eu vou crer no Senhor, vou confiar no Senhor, vou confiar no Senhor. E assim que olhamos para o Novo Testamento, nos diz que assim que nós oramos para uma oração importuna, constante suplicação, constante oração, que estamos à espera no Senhor e é para nos liderar para a rocha que é mais alta do que eu. Então nos diz em Lucas 11, 8. Lucas 11, 8. Lucas 11, versículo 8, ele diz: digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. Você orou, ora mais. Suplicou, faça mais a suplicação. Você apelou ao Senhor para me te dar isto, dar aquilo, alguma coisa espiritual, alguma coisa relevante, alguma coisa que vai te levantar para a rocha que é mais alta do que tu. Faça essa suplicação e faça mais e mais e mais, até que seja feito. Ele vai te conceder essa resposta espiritual, te energizar, te dar o poder e continua te esforçando. É por causa da sua importunação. Ele
dará tudo o que precisar. No versículo 9, e eu vos digo a vós, pedi, continuai a pedir, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Veja versículo 13. Versículo 3 diz: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe pedir. O Espírito Santo será dado aos que pedem. Ele quer que nós possamos continuar a pedir santificação, salvação, coração puro, com a santidade do coração e o poder do Espírito Santo, que recebereis o Espírito Santo depois e sereis meus testemunhos na Jerusalém e Samaria e até aos confins da terra. E se receber o Espírito Santo, você já recebeste assim que você creu, recebeste este poder assim que você creu. Esse poder massivo do Espírito Santo, desde que você creu, se que antes você ainda não pediu, porque não pedis, pedir com fé. Se pedir com fé, o Senhor responderá em nome de Jesus. Então, voltamos para Salmos 61, 5. Salmos 61, versículo 5. Versículo 5 nos diz, versículo 5 diz: pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, ouviste a minha consagração, ouviste o meu cometimento, viste tudo quanto eu deixei no altar, não tenho nenhum receio de levar ao altar aquilo que eu deixei no altar de Deus durante o tempo de desafio, durante o tempo de desafio, quando coisas mudam. Eu não tiro do altar. Por isso, ó Deus, ouviste os meus votos. Deste-me a herança dos que temem o teu nome. E ele nos diz no versículo 6, prolongarás os dias do rei. Prolongará a sua vida. Essa vida vai fazer alguma coisa para o Senhor e o Senhor está satisfeito assim que você se dá tudo, você dá-se a Ele sem nenhuma reserva, você se dá a Ele sem nenhuma murmuração. Ele quer que você quer isso e Ele quer mais do que isso, mais do que esse dar, mais dessa consagração, mais desse cometimento. Por causa disso, Ele vai prolongar a sua vida para que possa para o servir, para o reino de Deus em nome de Jesus. E os seus anos serão como muitas gerações. Os seus anos serão muitos. Tudo bem, os meus anos serão muitos. Agora veja o versículo 7. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Ele diz: sim, aqui na terra eu estou em ti. Eu estou no santuário, no seu templo, eu estou na sua presença. E depois, quando eu deixar aqui, se não me ver mais aqui na terra fisicamente, eu não estou fora da existência. Apenas eu mudei da residência para a residência celestial. Eu mudei a minha residência, o endereço, eu mudei para outro endereço lá em cima. Ele disse: eu vou me apegar para sempre para o Senhor. Então no versículo 8 nos diz: assim cantarei salmos ao teu nome. Perpetuamente, eu estou cantando aqui, e quando eu me atravessar para a nova residência celestial, então vou me ajuntar com milhares de anjos que estão a cantar louvores no Senhor, e eu vou cantar os seus louvores para sempre, para pagar os meus votos de dia em dia. Então 5, o meu voto. No versículo 8, o meu voto. Então, você já fez um voto para o Senhor na sua vida, como a Ana, que fez voto para o Senhor,
eu estou a perguntar deste filho, eu estou a pedir este filho, quando me dar este filho, eu faço voto que eu vou dar a ti para te servir todos os dias da sua vida. Se fizeste algum voto para o Senhor, ou estás a vir apenas, dê-me isto, não estás oferecendo a sua vida como sacrifício ao Senhor, não estás oferecendo a sua capacidade ao Senhor, não estás dando a sua promoção, o seu progresso ao Senhor. Qualquer coisa que me dar, eu vou dar de volta a ti para pregar a sua palavra e para estabelecer a sua bondade no coração das pessoas. Jonas fez um voto para o Senhor, então queria deixar esse voto correr para Jope ao invés de ir para Nínive. E eventualmente, quando o chamou de volta, através daquela tempestade no estômago da baleia, então ele disse: eu fiz um voto. Então os apóstolos também fizeram consagração e o voto para o Senhor e deixaram tudo no altar, qualquer que seja o desafio que viesse para eles, qualquer que seja a dificuldade que viesse para eles, voltavam para lembrar o voto. Então disseram: melhor é obedecer a Deus do que os homens. Será que você já se consagrou? Será que você já se consagrou quando você veio ao Senhor? Ainda estás nessa consagração? Ainda estás apegado a essa consagração? O seu tempo, o seu talento, a sua capacidade, tudo quando você tiver, você vai dizer: Deus, isto é seu. Será que você está a tirar isto do Senhor? Volta para o altar. Quer que você possa performar esse voto, para que você possa carregar essa consagração. Não importa o que for acontecer, não importa aquilo que forem os desafios que possam te incomodar, diga a Ele: o meu voto não vai se diminuir, a minha consagração vai aumentar. Lidera-me para a rocha que é mais alta do que eu. 61 de Salmos. Ainda no versículo 6, prolongarás. Quando estou feliz, eu canto. Versículo 8, assim cantarei salmos ao teu nome. Quando estou sozinho, cantarei. Quando estou sozinho, quando os inimigos me perseguirem, cantarei. Quando os amigos vierem, eu cantarei. Em toda a situação, para sempre, eu cantarei para o seu nome, perpetuamente. E perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Então, farei isso de dia em dia. Agora para o ponto número 2. O ponto número 2 é a força comissionada ao servo verdadeiro. A força comissionada ao servo verdadeiro. Eu já te disse esta palavra. Então, comissionado. Então, a mesma medida da força, qualquer que seja o desafio que eu tenho a força do Senhor, a força na salvação. Quando você se salva, a força que vai te capacitar a vencer, para você não ser vencido. Você é nova criatura, você tem a força da nova criatura, e através da salvação, quando você entra em conflito, a coisa que sempre te colocava para baixo, na natureza adâmica, isso tudo foi cortado. Então tens o novo coração, tirou o coração de pedra e agora tem um coração de carne. Mais força para correr no caminho do Senhor. E assim que você tem a força do Espírito Santo e você está nesse Espírito, batizado no Espírito Santo, você tem força, mais força, e por causa disso, tens a força comissionada para todos os desafios que possas ter, assim como um novo convertido, a perseguição que possa vir, a salvação vai te dar a força para suportar essa perseguição. É algo
quando você se santifica, então outro tipo de tentação e provações, porque agora há circuncisão do coração, há purificação do coração, há essa sensibilidade no seu coração, então haverá força, muito mais força, porque tens uma força comissionado naquilo que você tem, essa experiência que você tem no Senhor. Agora és emergido no Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo, ele está te mover, está te liderar, está te mostrar, este é o caminho por o qual deves andar. Então tens a força comissionado, e você agora és o ministro. Os desafios do ministro são maiores, são diversificados do que os desafios de uma pessoa qualquer na igreja. Assim, quando você tem este privilégio, oportunidade de ser o servo de Deus, o ganhador de alma, pregador do Evangelho, a pessoa que leva o Evangelho para as regiões além. Agora, qualquer que seja o desafio, você tem força, a força comissionada para o servo verdadeiro. Eu quero que você divida esta palavra verdadeiro em duas palavras. Então, em inglês é truthful, que é verdade completa, entre aspas. Então, alguma coisa que, quando um balde está cheio de óleo, então você move, aquilo que se despeja é óleo. Então, quando você é verdadeiro, é cheio da verdade. Então, em todo lugar onde você estiver, qualquer pergunta que te perguntar, então, aquilo que sai de ti é verdade. Quando você é alegre, está cheio de alegria. Então, qualquer coisa que te mover, aquilo que sai dentro de si é alegria. Quando você tem paz, quando você é movido, tudo quando você tira é a paz. Então, a força comissionada ao servo verdadeiro. Então, esse servo tem diversidades de desafios, então, mas tem força. Então, viemos para Salmos 62, versículo 1. Salmos 62, versículo 1. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Então, ele disse, tudo vem a minha segurança, a minha proteção vem do Senhor, dele vem a minha salvação, dele vem a minha vitória. No versículo 2 diz, só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abatido. Quando você és leve, quando você tem um papel na sua mão e o vento está a soprar, esse vento vai soprar o papel porque não tem peso suficiente para suportar. Quando você tem uma árvore que está plantada e arraigada na terra, então, quando o vento bater, a planta continuará lá por causa da estabilidade, a solidez, a firmeza daquela árvore. Assim como crentes, filho de Deus, vento soprará, contradições virão, desafios virão, como o vento que está soprando o papel. Obviamente, o papel é leve. Não tem nenhuma convicção, não tem nenhuma raiz, o vento vai soprar, mas você vai continuar firme. Eu continuarei firme. Na sua comunidade você estará firme. Onde você trabalha, continuará firme. Na sua convicção, você continuará firme, em nome de Jesus. Olha para o versículo 3, diz assim no versículo 3, pois tens sido o meu refúgio, e é uma torre forte contra o inimigo. Está a falar acerca das pessoas. Até quando maquinareis... Versículo 4, ele diz... 62:4, eles somente consultam como
o hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentira, com a boca deslizem, mas nas suas entranhas maldizem. 5. Oh, minha alma, espera somente em Deus. Não deixa com que o inimigo possa te soprar, para que possa te levantar onde você está sentado. A minha alma espera no Senhor, espera em Deus, porque dele vem a minha esperança. Você não será desapontado. Se você olhar para as pessoas, você espera em pessoas, você será desapontado, porque falam pela boca, amam pela boca, têm amizade pela boca, mas os seus corações, eles começam a planear o mal. Mas se você olhar, esperar no Senhor, minha alma espera no Senhor somente, porque é a minha esperança. Veja o versículo 6. Só Ele é a minha rocha. Só Ele é a minha rocha. A rocha é a minha rocha. A salvação é a minha defesa. Não serei abalado. Eu planto os meus pés nesta rocha eterna. A minha salvação. Ele é a minha defesa. Não serei abalado. Alguém diga: eu não serei abalado. Eu relembra quando o vento começa a te abalar, diga: eu não serei abalado. Quando os problemas se levantar, diga: eu não serei abalado. Quando as doenças se levantar, diga: eu não serei abalado. Quando os leões se oporem no seu caminho, no caminho da pregação do Evangelho, dizerem: não há caminho, diga: a minha consagração, o meu cometimento, a minha comissão no Senhor é que eu chegarei naquele lugar, eu pregarei o Evangelho, não serei abalado. Alguém aí não serei abalado. Deixa com que o povo ouça, que seja registrado na sua consciência. Veja versículo 7, em Deus está a minha salvação e a minha glória. E o Senhor ainda está lá, Ele está sempre lá, e Deus é a minha salvação e minha glória. E a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio, então, estão em Deus. Ele é omnisciente, Ele conhece tudo, Ele é minha salvação e a minha glória. E neste Deus eterno, o El Shaddai, é aquele que é todo-poderoso, aquele que é imovível, e Ele é ontem, hoje e para sempre. Nesse Deus é a minha salvação, minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Assim que esperar no Senhor, o poder do Senhor vai te fortalecer mais do que nunca, em nome de Jesus. Isaías 40. Isaías 40, versículo 28. Não sabes pela experiência, não sabes pela instrução, não sabes pela doutrina, não sabes com todo o povo que passou antes de nós, não sabes, não ouviste dos profetas da Bíblia, não ouviste dos apóstolos que deram o Evangelho, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. No versículo 29, dá esforço. Quem irá receber? Dá esforço ao cansado, você não se cansará. Ele dá a força ao cansado, você não vai tropeçar. Ele dá esforço ao cansado, você não vai passar. Alguém está a correr algumas vezes e ele quer chegar ao destino, mas está a perder a força, está a perder a energia dentro dele. Então, antes que chegue na meta, antes de chegar no destino, ele vai cair. Não morre, sim, mas ele cai. Ele diz que não posso dar mais passo, mas você continuará andando, você continuará correndo. E o poder de Deus
que nunca falha, não falhará em ti, em nome de Jesus. Ele dá esforço ontem, deu esforço ontem, hoje dá, amanhã dará. Dá esforço constantemente, qualquer que seja o desafio na sua vida, qualquer que seja a situação onde você se encontrar, ele continua a dar esforço para o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele vai te dar vigor. A força comissionada ao servo verdadeiro. Assim que os desafios em crescer, ele cresce também a sua força. Se as dificuldades crescerem, a força cresce. A situação onde você se encontra, ele parece ser mais forte. Parece que todos os desafios que você já teve não são nada do que estes que você se encontra hoje. Você se lembra, os desafios de hoje serão iguais à força de hoje. Versículo 30, ele diz: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. 31, mas os que esperam no Senhor estão aí hoje. Os que esperam no Senhor, eu pergunto, estão aí hoje? Mas os que esperam no Senhor, isso quer dizer, você tem tempo, você tira o tempo para além do tempo da igreja, para além do tempo em que nós estamos juntos. Você diz, quer mais força, quer mais unção, eu quero mais poder, eu quero mais cometimento, eu quero mais paixão. Parece que as coisas parece que estou caindo. O entusiasmo que eu tenho tido, eu quero recuperar. Eu quero aumentar o fogo, a fervência que tenho tido. O fogo já não está a ver, assim como tem sido. A fervência não é como de antes. Eu quero mais poder, mais fervorosidade. Mas os que se esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fadigarão. Isso é possível, e isso vai acontecer. Aconteceu naquela vida, eu disse naquela vida, aconteceu naquela vida. Agora você vai andar e não se cansará. Você vai correr, não vai se fatigar. Você subirá com asas como águias e você vai passar naqueles oceanos, naqueles mares, naquelas coisas. Você vai passar tudo. Você vai subir naquelas montanhas e não se cansará em nome de Jesus. Nos diz em Atos 1, 4. Atos 1, 4. Ele diz no versículo 4: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse: de mim ouviste. Versículo 5: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Quem está aí? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu oro para que este poder esteja em cada um de nós, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Viemos para Salmos 62, 8. Salmos 62, versículo 8. Confia nele em todo o tempo. Quando estás alegre, confia nele. Alegre, satisfeito, confia nele. Quando você está cabisbaixo, confia nele. Quando não posso entender por que isso está a acontecer, por que aquilo está a acontecer, confia nele. Quando há pequena tempestade no teu corpo, na sua família, confia nele. Quando os desafios no lugar de serviço, perplexidade,
Você diz que é cristão e olha para aquilo que você está a passar, parece que todos são populares como o gerente e você é um está fora, confia nele. Quando alguma coisa aconteceu acidentalmente, não entendo por que isto aconteceu, isto não é o fim da vida, confia nele. Se você confiar nele em todo momento, ele vai te tirar desse conflito. Ele vai me tirar. Ele vai me tirar. Confia nele. Ó povo, todo o tempo. Ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Qualquer coisa que acontecer, Deus é o nosso refúgio. Ele nos ama, queiram como não, Deus é o nosso refúgio. Coisas negativas, coisas estão se desmoronando, mas Deus é o nosso refúgio. Em todo o tempo encontrará a Ele como seu refúgio na sua vida, em nome de Jesus. Veja o versículo 9 agora. Versículo 9, ele diz: certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira, pesados em balanças, eles juntos não são mais leves do que a vaidade. Não se compara com essas pessoas. A comparação com Todo-Poderoso, eles são vaidade, são leves de vaidade. O que eles podem prometer, o que eles podem fazer nesses lugares, essas pessoas mais altas, as pessoas que você depende delas, essas pessoas são leves e vaidade. Mas o Senhor é grande como a rocha eterna, então dependa nele em todo o tempo. Ele nos diz no versículo 10, não confies na opressão, não confie na opressão. Para si, faça o voto, faça o cometimento, nunca alcançarei nada pela opressão. Não abrirei nenhuma porta por oprimir outras pessoas. Não confie na opressão, nem vos desvie para fazer o seu caminho. Não faça opressão para ser promovido. Não faça opressão para guardar a posição ou para alcançar aquilo que você deseja. Não confie na opressão. Não confie nas outras pessoas que têm poder para oprimir as outras e têm poder para destruir as outras. Eu quero alguém para que possa destruir o meu inimigo. Eu quero alguém para frustrar o meu inimigo, para destruir a sua boca, para que não possam conseguir fazer nada contra mim. Eu sei, tal fulano pode vencer aquele. Tal fulano pode oprimir outra pessoa. Não vá a essas pessoas. Não confia na opressão. Nem vos desvie e nem vos desvaneçais na rapina. Se a vossa riqueza, então não confia nas outras pessoas. Então você rouba naquilo que a vitória pertence a outras pessoas, o sucesso pertence a outras pessoas. Eles trabalharam e se as vossas riquezas aumentam, não ponhas nelas o coração. Confie. Não confia na opressão e não se torne um ladrão. Não coloca o seu coração neles, coloca o seu coração em Deus. Não deixe essas riquezas para que possam ser a sua fortaleza ou o seu suporte, a sua confidência. Então nos diz em Isaías 59, confia apenas no Senhor, não na opressão. 59, eis que a mão do Senhor, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Oprimir outras pessoas é iniquidade. Roubar, qualquer que seja,
Isso é opressão. Levar aquilo que pertence às outras pessoas é opressão, é iniquidade. Por causa disso, então, há uma separação entre nós e Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente. A vossa língua pronuncia perversidade. No versículo 4. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compare em juízo pela verdade. Confiam na vaidade. As pessoas confiam na violência, as pessoas confiam na luta, confiam na opressão, confiam na perseguição, e querem alcançar aquilo que querem alcançar. Então essa é a razão que não tem a bênção que eles querem no Senhor. Eles falam mentira e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Isso não será a nossa porção. Agora, Salmos 62, versículo 11. Diz assim no versículo 11. Uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi que o poder pertence a Deus. Disse Deus, uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi, falou ao faraó, então falou também ao Nabucodonosor e repetiu também 2 vezes. E em muitas partes da Bíblia, então esta falou Deus uma vez, então falou mais 2 vezes, mais e mais, que a força pertence, o poder pertence a Deus. Poder para vencer o faraó, poder para tornar Nabucodonosor como um animal. Deus tem o poder. Poder pertence a Deus, o poder para abrir o mar vermelho, poder pertence a Deus, o poder para dividir o rio Jordão, então poder pertence a Deus. O poder para multiplicar a pequena comida que você tem, 5 pães e 2 peixinhos, o poder de multiplicar e alimentar 3.000 pessoas. Poder pertence a Deus, assim que Deus ungiu o Deus de Nazaré com poder, e foi em todo lugar fazendo o bem e poder pertence ao Senhor, o poder para vencer tudo quanto é o poder oposto. Poder pertence ao Senhor. Paulo estava a pregar para o deputado. Ele tinha um bom nome, para o seu caráter não era bom. Então, queria tirar o deputado. Então, o poder pertence a Deus. O Paulo apóstolo disse a ele, olho a olho, filho de diabo, você não cessará de destruir, de impedir o homem para ouvir a palavra de Deus. A mão de Deus está contra ti, você não verá a luz por causa daquilo que você falou. Poder pertence ao Senhor. Então estão liderando. Poder pertence a Deus. Então este apóstolo, o Pedro, ele estava na prisão, e no dia seguinte Herodes queria o trazer para satisfazer os judeus, para o matar. O anjo desceu então estas portas de ferro abriram-se, porque o poder pertence a Deus, e levantou, disse, segue-me. Então colocou suas alpargas e o seguiu. E quando chegaram à porta de ferro, a porta de ferro se abriu por si assim própria, e a sua porta também vai se abrir. Então quando a porta se abrir, então saíram, e Pedro
Pedro voltou para si, que o Senhor o livrou da mão de Herodes e da expectativa dos judeus. Por quê? Porque o poder pertence a Deus. Na sua vida hoje, na sua vida amanhã, na sua vida em todo momento, todos os dias da sua vida, onde você esteja, onde em cruzamento, em qualquer problema, você vai descobrir que poder pertence a Deus. Este poder vai funcionar na sua vida. Este poder vai rolar toda a pedra na sua vida. Este poder vai te tirar de onde te lançaram, vai te levar para o topo da montanha em nome de Jesus. No seu coração, na sua mente, no seu espírito, nas circunstâncias ao redor, porque tudo é possível. E para aquele que crê, tudo é possível. Você vai descobrir que o poder pertence a Deus. O poder da promoção, o poder pertence a Deus. O poder para abrir as portas, o poder pertence a Deus. E o poder para curar, o poder pertence a Deus. E o poder para te fazer ser pessoa de sucesso todo momento na sua vida, o poder pertence a Deus. Esse poder nunca vai faltar na sua vida em nome de Jesus. Agora viemos para ponto número 3. Ponto número 3 agora é a satisfação completa do buscador transformado. A satisfação completa do buscador transformado. O Senhor vai te satisfazer. Assim que estás a buscar a Deus, qualquer que esteja a buscar, o Senhor vai te satisfará todas as suas necessidades na sua vida, em nome de Jesus. Olha para Salmos 63 agora. Oh Deus, oh Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Versículo 12, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Versículo 3, no versículo 3 diz, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Veja agora no versículo 4. Versículo 4 diz, assim eu te bendirei enquanto viver em teu nome. Levantarei as minhas mãos. 5. A minha alma se fartará. A sua alma será farta. A sua vida será farta. A sua família será farta. O seu ministério será farta. Para a direita, para a esquerda, frente e atrás, será satisfeita. Como tudo quando você for a fazer, será satisfeito em nome de Jesus. A minha alma se fartará como de lutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegria de lábio, com alegres lábios. A satisfação virá na tua vida em nome de Jesus. Mateus, aqueles que procuram o Senhor, e em tudo o Senhor que o Senhor tem para eles será seu. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro a sua justiça. A expansão é no versículo 33. Ao estabelecimento do seu reino, na sua aldeia, na sua cidade, onde você estiver, busca o estabelecimento do reino, busca a expansão, busca a extensão daquele reino, busca tudo, a expectativa do reino. Onde você estiver no reino, o reino será estabelecido, está se expandindo ali, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não há subtração na sua vida, não haverá subtração na sua vida. Adição em toda a sua vida, em nome de Jesus. Vamos voltar agora para Salmos 63, versículo 6. 63 do Salmo, versículo 6. Quando me lembro de ti na minha cama, não lembra daquela perda, não lembra daquela injúria, não lembra daqueles lugares do Nabucodonosor, do inimigo, não se lembra desses inimigos.
não se lembra daquilo que fizeram onde. Então quebraram aquele, isso não é o seu negócio. Lembra apenas o Senhor na sua cama e medita em ti, e isso tudo será satisfeito na sua vida em nome de Jesus. Quando me lembro de ti na minha cama e meditar em ti nas vigias da noite. No versículo 7 ele diz, porque tu tens sido o meu auxílio, quem é seu auxiliador? Ele tem sido o meu auxílio. Quando você sabe que o seu auxiliador fala de uma forma confidente, porque ele tem sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, e refugiado à sombra das suas asas. Você vai se regozijar. A alegria voltará, que você perdeu vai voltar. Veja assim aqui no versículo 8. A minha alma te segue de perto. A minha alma te segue de perto. A tua destra me sustenta. Ele vai te sustentar. Você não cairá em nome de Jesus. Versículo 9. No versículo 9 diz, mas aqueles que procuram a minha vida para a destruir, irão para as profundezas da terra, eles não vão te alcançar, não vão te ver. O Senhor irá lhes destruir em nome de Jesus. Veja o versículo 10. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. 11 agora, mas o rei se regozijará em Deus. Ele nos fez reis e príncipes para o Pai Celestial, e você se alegrará em Deus em nome de Jesus. Todos, qualquer que por ele jurar se gloria, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. A bondade de Deus vai se multiplicar na sua vida. Assim que você continua buscando a bondade de Deus, a expansão, o reino de Deus, tudo quanto você tinha que ter, será a sua porção em nome de Jesus. Alegria, felicidade, satisfação, cumprimento, expectação, em toda boa coisa que você deseja, vitória, sucesso, vida vitoriosa. Quando você está fraco, você diga ao Senhor, lidera-me para a rocha que é mais alta do que eu. Você subirá e subirá cada dia em nome de Jesus. Levanta e fala com o Senhor, lidera-me para a rocha que é mais alta do que eu. O Senhor tem algo mais grande na sua vida, algo na sua satisfação, muito na sua felicidade, muito na bondade da sua vida. Ora, diga, Senhor, lidera-me, leva-me à rocha que é mais alta do que eu.